Graça e paz a todos. Estamos no programa Momento de Fé, que foi designado por Deus para que nele pudéssemos estudar a sua palavra, crescer na fé que ele nos deu e amadurecermos nesta fé, a fim de que cada vez mais possamos decidir crer pela fé. E é pela fé que aqui nós estamos, é pela fé que nós permanecemos aqui, e é pela fé que nós seguimos, porque vivemos conforme a palavra de Deus, de fé em fé. Aleluia. A nossa vida é uma vida de fé. Não sabemos o que acontecerá amanhã, mas cremos sempre que seremos abençoados por Deus. Então vamos hoje estudar o milagre realizado nos Atos dos Apóstolos, através de Pedro e João, que consta em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 a 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 a 16. Nossa irmã Kátia vai fazer a leitura para nós, por gentileza. Atos dos Apóstolos 3, na versão NVI. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 15h. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: "Israelitas, por que isso os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver." Aleluia. Querido Pai Celestial, agradecemos por tua palavra, que é viva e eficaz. E nesta hora, Senhor, com teu Espírito Santo, ilumina-nos para compreendermos a tua mensagem para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Esta passagem muito interessante, quando mostra Pedro e João, depois do Pentecostes, indo ao templo para orar, né? Indo para a hora da oração. Veja que a igreja de Jesus Cristo no Novo Testamento, ela realizou muitos milagres, muitas maravilhas, e aconteciam porque eles estavam
seguindo Jesus, aquilo que ele determinou que fizessem, né? Eles seguiam Jesus e agora viviam uma vida em comunhão entre si e também com Deus. Numa vivência da fé divina através deles, as coisas aconteciam. A fé pessoal era fortalecida e a fé eclesial era exercida. Mas exercida mesmo. Chega a surpreender o que a igreja primitiva fazia em nome de Jesus. Eles deram continuidade ao ministério de Jesus, isso é que é importante. As nossas vidas como cristãos não deve ser de outra maneira, nós temos que dar continuidade ao ministério de Jesus. Aqui, o aleijado de nascimento, mais de 40 anos ele tinha, Atos 4, 22 fala sobre isso, e todos conheciam aquele aleijado, né? Mas todos, inclusive ali a sinagoga, o templo, aliás, todos só o ajudavam, mas não tinham o poder de transformá-lo. E agora chega 2 homens com o poder da transformação. Foi coisa espetacular, né? É uma passagem assim para nos deixar admirados com o poder imanente e transcendente de Deus, né? A oração, a comunhão genuína com Deus, conforme Atos relata no capítulo 3, versículo 1, eles tinham comunhão com Deus, eles eram ligados a Deus, e eles saem agora para o momento de oração, e buscando mais ainda essa íntima comunhão através da oração, e movidos pelo Espírito Santo já de Deus. Que coisa preciosa. Então, veja, aprendemos aqui a importância da oração, né? A importância da oração transcende os conceitos que nós temos sobre oração. Muitas vezes a gente fala, porque vamos orar, porque a oração tem poder e tal, mas a gente não alcança com a nossa mentalidade humana a dimensão desse poder, né? Nós somos limitados para compreendermos a profundidade das riquezas de Deus, né? Conforme diz Paulo. Então, veja aí nesse homem, houve a cura interior, a cura exterior e também a cura interior. Pensa bem, esse homem, mais de 40 anos ali, coxo, né? Ele veio assim do ventre materno, e ele não podia andar, estavam ali, eles levavam e colocavam à porta do templo para ele pedir, ficar pedindo esmolas. Então, vamos imaginar um pouquinho como ele sofria, não só por não andar, não é? Mas também a questão do menosprezo, que muitas pessoas menosprezam uma pessoa aleijada, uma pessoa coxa, né? O complexo, né? Quantos complexos tinha aquele homem, né? E no mais forte, o complexo de tristeza, né? De não poder ser como os demais, tudo isso. Então, a atuação desse milagre é uma libertação assim total, completa, maravilhosa, estupenda, né? E eles tiveram essa compaixão, né? E Jesus tem essa compaixão. Nós precisamos aprender da compaixão de Jesus para realizar milagres assim, né? Muitas vezes nem só físico, às vezes o físico e o interior também, mas às vezes milagres mais da alma, né? Então, Pedro, por sua fé, determinou. Interessante isso aí, outra coisa que nós aprendemos. Presta bem atenção nisso aí. A gente quer, você precisa crer, você precisa crer. Pedro não exigiu que o aleijado cresce. Ele não questionou a fé que o aleijado tinha. Nós sabemos que ele tinha, Deus deu fé para ele também. Mas Pedro não questionou nada. Você crê? Não. Ele determinou. Eu não tenho prata, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda, né? E talvez até o fato dele estender a mão e ter compaixão dele e ajudar a levantar, porque talvez por ele mesmo ele não conseguiria, seria uma fé muito frágil, né? E Pedro, então, pela determinação do Espírito, ele faz isso, né? Por sua fé, ele determina, isso é muito importante.
o sentimento de servir ao próximo sem preconceitos. Isso a gente se vê também, né? Quantos preconceituosos quanto a pessoa dependente, aleijada e tudo, mas Pedro e João não. Eles movem naquele desejo de servir ao próximo e não tem preconceito e não tem escolha, né? Aquele que está precisando, está na nossa frente, é esse que vai, pois é a você que eu dou uma ordem para receber esse milagre, né? Então, é o ministério exatamente, nós entendemos aí, deixado por Jesus em nossas mãos. Deixou nas mãos dele e deixou nas nossas mãos, né? Esse ministério de não ter preconceito algum, ir em direção ao necessitado, certo? O poder está no nome de Jesus, é outra coisa que aprendemos. Veja bem, em nome de Jesus, levanta-te. Quer dizer, se ele não citasse esse nome, então não se teria o resultado dessa determinação. Ele determinou pelo poder do Espírito Santo, mas em nome de Jesus. Então, a implementação daquilo que se faz na obra de Deus é Jesus. Lembra que a criação, o Pai criou pela palavra, mas o Filho implementou. O Filho estava na criação. Tudo foi feito por intermédio dele e sem ele. Nada do que foi feito se fez. Temos que conhecer o Evangelho assim, certo? Então, Jesus, o Pai, Filho e Espírito Santo estão sempre juntos. E o Espírito Santo chocava, dava vida àquela obra implementada pelo Filho que o Pai criou pela sua palavra. Né? É lindo esse ato da criação. É a Trindade Santa, Augusta e Eterna, trabalhando conjuntamente. Né? Eles estão sempre juntos. Então, Pedro e João estavam ali agora com o Espírito Santo que derramou sobre eles o carisma, o poder, mas estavam ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo com as suas propriedades, que nós chamamos teologicamente, as suas propriedades hipoestáticas. Cada um tem as suas propriedades. O Pai na propriedade de fazer, o Filho na propriedade de implementar o que o Pai determina, e o Espírito completar a obra, dar vida àquela obra. Então, aprendemos essas coisas nesse milagre aí, muito importante. Então, vamos resumir na questão da fé para entendermos melhor. Primeiro, a fé pessoal, que nós temos estudado tanto. Veja bem, a fé pessoal estava em Pedro e João, né? Cada um ali com a sua fé pessoal, e estavam em sintonia com a fé divina, perfeita sintonia, estavam ligadíssimos, totalmente ligados, certo? Então, ela se move, que maneira que ela se move, essa fé pessoal em sintonia com a fé divina, com a fidelidade de Deus? Ela se move em amor. Lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, diante deles está um pecador, está um homem aleijado, está um homem necessitado. Então, ela se move em amor, pelo amor do Pai, que nos amou de tal maneira. Que coisa linda, profunda. Esse amor ali é forte demais, certo? Eles deixam de ver a multidão, deixam de ver as reuniões, deixam de ver tudo para ver o necessitado. É o amor de Deus pelo pecador. Certo? Então, se move no amor do Pai, se move na compaixão do Filho. Lembra que Jesus via as multidões, teve compaixão delas, que eram como ovelhas que não têm pastor. Né? Então, essa compaixão move a fidelidade de Deus em direção ao pecador caído, necessitado. Então, eles eram movidos pela compaixão do Filho e movidos no carisma, no poder do Espírito Santo de Deus, que completa a obra. Lindo demais isso, viu? Você vê a fé de João e de Pedro se movendo desta maneira. Agora, estava no aleijado, presta bem atenção nisso aí, para a gente fazer uma diferenciação. A fé pessoal também estava no aleijado, só que em assintonia com a fé divina.
Ele não, a fé que ele tinha foi dada por Deus, é uma questão dada por Deus e tudo, é um atributo dado por Deus, mas não estava em sintonia com a fidelidade de Deus. Então, como ela que se move? A fé do pecador, que não está em sintonia com a fé divina, se move no pecado, certo? Presta bem atenção, se move em pecado. É pecado sobre pecado, né? Não é de fé em fé, é de pecado em pecado. É sério o negócio, certo? E se move em comiseração, uma autopiedade, uma coisa tremenda. Todo pecador que não sintoniza a fé em Deus vive em autocomiseração. Pode até dizer que não. Aqueles grandões falam, não, eu não preciso disso, não preciso daquilo, são os mais autocomiserantes. Tira alguma coisa deles para vocês verem que eles desesperam. Porque eles precisam das coisas do mundo, certo? E se move em comiseração e se move na dependência. Veja bem que até o homem era levado, carregado para por lá. Por quê? Isso aí trazia a ele um certo status, porque alguém o carregava. A fé em assintonia, que não tem sintonizado em Deus, ela adora receber a ajuda dos outros. Certo? Ela se autocomisera e ela se sente bem em ser ajudado pelos outros. É interessante que o cristão, quanto mais intimidade tem com Deus, menos ele precisa das outras pessoas, menos ele despreza a ajuda. Ele recebe a ajuda de todos com amor imenso, mas para ele mesmo, se alguém desprezar e deixar de ajudar, ele não leva mal por mal, ele perdoa, porque ele só depende de Deus. Guardem isso, é muito profundo isso, é intimidade com Deus, certo? Então, a fé estava naquele homem dessa maneira, coitado. Era um miserável, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Agora, vamos ver a fé eclesial, que é a fé do grupo, a fé em conjunto, a fé da igreja, né? A fé eclesial, primeiramente, ela estava em Pedro e João, em perfeita sintonia com Deus. Aí cumpre aquilo que Jesus falou, 2 ou 3, estava aí 2 no nome dele, olha só, é ou não é? 2 formou a fé eclesial, que quando Jesus fala, quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, essa reunião é da fé eclesial. Não é a fé pessoal, é a fé eclesial, a fé da igreja, a fé do grupo, a fé da célula. Por isso que as igrejas em células têm muita vitória, porque basta uma célula, pequena que seja, para exercer a eclésia, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em Pedro e João estava essa fé eclesial, em perfeita sintonia. E por estar em perfeita sintonia com a fidelidade de Deus, ela se movia. De quais as 3 maneiras? Na missão que tem a igreja de trazer Jesus ao pecador. Se move na sua missão, a missão dela é uma só, é representar Jesus, é ser o ministério e a vida de Jesus, e eles estavam ali sendo esse ministério, estava se movendo na missão, na sua missão. Não foi isso que eles receberam de Jesus? Quando Jesus falou, ficar em Jerusalém até descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Aí eles estavam aí para ser testemunhas de quem? De Jesus aonde? Em Jerusalém, que estão aí primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Tem Nepomuceno, tem Bauru, tem Belo Horizonte, Divinópolis, que viria depois. Que coisa maravilhosa, ela se move, a fé eclesial, ela se move em, o que eu falei? Na sua missão, certo? E também se move na compaixão, né? Ela se move através da missão, através da compaixão de Jesus, porque ela está ali sendo o corpo de Cristo, né? Vive místico de Cristo, a igreja, e ela se move no poder do Espírito Santo. Para isso ela recebeu o poder. Olha que coisa maravilhosa. Por isso eles estavam se movendo aí, né? Agora, a fé eclesial também, agora presta bem atenção para a gente fazer as distinções, viu? A fé eclesial estava também nos sacerdotes e no povo que acorria ao templo. Estava. Só que
não havia essa sintonia com a fé divina. Chega ali 2 discípulos de Jesus e rebenta o espaço, traz o poder, transforma um aleijado, salva um pecador. 2, e estava lá um templo cheio de gente orando, buscando, e só ajudava o homem. Carregava para pôr na porta, mas não fazia nada, não transformava a sua vida. Por quê? Porque a fé que estava ali, essa fé eclesial, ela não estava sintonizada totalmente em Deus. Ela estava sintonizada, presta bem atenção, e não interpretem mal e nem deixe ninguém interpretar mal isso. Ela estava sintonizada pura e simplesmente na religiosidade. Não era na verdadeira religião. A verdadeira religião, religar, é vida em Deus. Isso é possível através de Jesus, a vida ligada novamente a Deus, religar. Mas eles não estavam religados coisa nenhuma. Eles estavam se ligados uns aos outros, mas não religados a Deus, certo? Então, tanto que não reconheceram Jesus, não aceitaram Jesus. Então, ela estava sintonizada na religiosidade. E por estar sintonizada meramente na religiosidade, olha o que acontece, ela se move em compromisso uns para com os outros, em compromissos, até para com Deus. Nós temos um compromisso com Deus, temos que estar ali para orar, não sei o quê, não sei o quê. Mas ele se move só em compromisso, só. E não em realizações. Essa é a minha intenção. Isso que eu falei, a gente não fazer confusão. Eles têm um certo compromisso? Tem, sim. Tem. Até é bonito, às vezes. Né? Mas, veja bem, se move em compromisso, se move num ritual. A religiosidade sempre precisa de um ritual. Olha, pisa devagar, nós estamos no templo. Cuidado, não faça barulho. Olha, cuidado. Essas coisas são mais importantes dos rituais do que a efetividade, do que o barulho do Espírito Santo que deu um estrondo lá no Pentecoste e desceu em línguas de fogo. Eles não recebem isso. Por quê? Porque tem que ter um ritual, tem que ter um processual, certo? Então, se move no compromisso, se move no ritual e se move na formalidade. São muito formais. A formalidade é mais forte do que as atitudes, certo? Se Pedro e João tivessem ainda nas suas formalidades, sem ter passado por Jesus e recebido a ordem, o poder do Espírito Santo, eles, olha, cuidado, não mexe com esse homem agora não, deixa ele pedir a esmola dele, vamos entrar, nós estamos na hora da oração. Formais. A formalidade é mais importante do que a dar atenção ao necessitado. É sério isso, eu fico triste em falar isso, mas é a verdade que eu vejo aqui. Deus me mostra isso, não tem outra coisa, certo? Agora, a fé divina, vamos ver a fé divina, como é que se expressa aí, que é a fidelidade, né? Chamada fidelidade, é a fé divina. Essa fé divina está no Espírito Santo, que está com Pedro e João, está em Pedro e João, numa sintonia com os discípulos, no carisma da continuidade do ministério do Filho com a bênção do Pai. Olha que sintonia perfeita. Tomaram nota aí, guardaram? Então, essa fé divina está no Espírito Santo, né, em sintonia com os discípulos, né, e no carisma da continuidade do ministério do Filho com a bênção do Pai. E como é que ela se move, essa fé divina? Se move no amor do Pai, voltamos a dizer, que moveu em Pedro e João, né? Que é olhando o pecador, pelo poder, perdão, no amor do Pai pelo pecador, em sofrimento, né? E se move na graça salvadora do Filho, o amor do Pai, move pelo pecador, que está em sofrimento. Aí a graça do Filho, que veio para salvar o pecador, né? E curar, libertar, tudo isso. Agora, e se move na unção do seu próprio Espírito, que cura e transforma. Lembra que Jesus,
Evangelho segundo Lucas, ele disse assim, o Espírito, ele leu lá Isaías, o Espírito Todo-Poderoso está sobre mim, porque ele me ungiu, né? Para libertar os cativos, para curar os enfermos, né? Para pregoar o ano aceitável do Senhor. Quer dizer, essa unção do Todo-Poderoso está aí nesse Espírito de Pedro e João. Nosso Deus, graças te damos, Senhor, por esse milagre maravilhoso realizado por tua igreja, nos primeiros tempos, ó Deus, que nos traz, Senhor, ver tantas lições preciosas para nossas vidas. Ajude-nos, não só a entendermos isso, mas ajude-nos, ó Deus, a nos dispormos a viver essa realidade de uma sintonia com a tua fidelidade em todos os aspectos, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém.